A gente se prometeu que ia ler mais esse ano, não foi? Então, vou começar lendo com você. Eu quero criar esse novo hábito junto com você. Então, eu escolhi um livro bem pequenininho, já foi muito recomendado, eu vejo muitas pessoas falando sobre ele. Os 4 Compromissos, o livro da filosofia tolteca, um guia prático para a liberdade pessoal. Então, quando a gente vai ler um livro, a primeira coisa é a gente saber do que se trata. Então, vamos lá. Em Os 4 Compromissos, Dom Miguel Ruiz oferece ao leitor um livro sobre hábitos e conceitos simples que todos conhecemos, mas que, infelizmente, na rotina da vida moderna, deixamos de praticar. Sua obra consiste em compromissos de fé e de caráter que afastam a depressão, a insegurança e a dependência, levando-nos à verdadeira liberdade, aquela que vem da alma, que somente nós podemos nos conceder. Então, quando a gente vai ler, então, claro, você tem que saber se esse livro te interessa, você vai para a parte do sumário, que aí você vai ter uma noção do que você vai esperar de cada capítulo. Então, eu quero ler esse livrinho todinho com vocês. São 105 páginas, então se a gente ler pelo menos aí, né, umas 20 páginas em 5 vídeos, você vai ter lido tudo comigo. Então vamos lá? Vamos começar então, vamos pular o agradecimento. E tem uma parte de introdução e tem os toltecas falando sobre isso. Então é a primeira parte, digamos assim. É uma página só, vamos ler. Milhares de anos atrás, no sul do México, os toltecas eram conhecidos como homens e mulheres de sabedoria. Antropólogos se referem a eles como uma nação ou raça, mas na verdade eram cientistas e artistas que se associaram para explorar e conservar a sabedoria espiritual e as práticas dos antigos. Encontraram-se como mestres, nagual, e estudantes em Teotihuacan, a cidade antiga das pirâmides, próxima à cidade do México, conhecida como o lugar onde o homem se torna Deus. Ao longo dos milênios, os nagual foram obrigados a manter sua existência na clandestinidade. A conquista europeia, combinada com o mau uso do poder pessoal por alguns poucos aprendizes, tornou necessário ocultar o conhecimento ancestral daqueles que não estavam preparados para usá-lo, ou que pretendiam usá-los apenas para objetivos pessoais. Felizmente, a sabedoria esotérica tolteca estava incorporada e foi transmitida por gerações de diferentes linhagens de nagual. Embora tenham permanecido envoltas em segredo por centenas de anos, as antigas profecias anunciavam a vinda de uma era em que seria necessário devolver a sabedoria ao povo. Agora, Dom Miguel Ruiz, um nagual da linhagem dos Cavaleiros da Águia, foi indicado para compartilhar conosco os poderosos ensinamentos dos toltecas. Tal sabedoria se ergue da mesma unidade essencial de verdade de todas as tradições esotéricas ao redor do mundo. Embora não seja uma religião, honra todos os mestres espirituais que já ensinaram aqui na Terra. Por envolver o espírito, é descrita com maior precisão como forma de vida, caracterizada como fonte da felicidade e amor. Então, a gente tem a origem, né? E vamos à introdução. O espelho enevoado. 3.000 anos atrás, havia um ser humano como eu e você, que vivia perto de uma cidade cercada de montanhas. Embora estudasse para tornar-se xamã e para aprender a sabedoria de seus ancestrais, não concordava completamente com todos aqueles ensinamentos. Em seu coração, sentia que existia algo mais. Um dia, enquanto dormia numa caverna, sonhou que viu o próprio corpo dormindo. Saiu da caverna numa noite de lua nova. O céu estava claro e ele enxergou milhares de estrelas. Então, algo aconteceu dentro dele que transformou sua vida para sempre. Olhou para suas mãos, sentiu seu corpo e escutou sua própria voz dizendo: "Sou feito de luz, sou feito de estrelas." Olhou novamente para o alto e percebeu que não eram as estrelas que criavam a luz, mas sim a luz que criava as estrelas. Ok. Tudo é feito de luz, acrescentou ele, e o espaço no meio não é vazio. Tudo é feito de luz, e o espaço no meio não é vazio. E ele soube tudo o que existe num ser vivo, como soube que a luz é a mensageira da vida, porque está viva e contém todas as informações. Então, compreendeu que, embora feito de estrelas, ele não era essas estrelas. Sou o que existe entre elas, pensou. Assim, chamou as estrelas de tonal e a luz entre elas de nagual, e percebeu que a harmonia e o espaço entre os dois
eram criados pela vida ou intenção. Vamos lá, que parece que tem coisa importante aqui. Sem a vida, o tonal, que são as estrelas, e o nagal, que é a luz entre elas, não poderiam existir. Então, luz e espaço entre a luz não pode existir sem a vida. E a vida é a força do absoluto, do supremo, do Criador que tudo cria. Ok. Essa foi a sua descoberta. Tudo que existe é uma manifestação do que denominamos Deus. Tudo é Deus. E logo ele chegou à conclusão de que a percepção humana é apenas a luz que percebe a luz. O que quer dizer que nós somos os únicos que temos autoconsciência, né? Que a gente se autopercebe. Viu também que a matéria é um espelho. Tudo é um espelho que reflete a luz, ou seja, eu sou luz e tudo me reflete, tudo de alguma forma me representa e cria imagens a partir dessa luz. Se a gente for para uma linha um pouco, né, ali da cocriação, eu crio toda a minha realidade, basicamente. Se tudo é reflexo de mim, que sou luz, e isso cria as imagens, né, a partir dessa luz, então eu crio toda a minha realidade. E o mundo da ilusão, o sonho, é apenas uma fumaça que nos impede de enxergar quem realmente somos. Por que o sonho é uma fumaça que nos impede de enxergar quem realmente somos? Será que é porque o sonho é nossa visão, nossa versão mais elevada? E aí isso nos distrai porque não focamos em quem somos e estamos sempre olhando para o que nos falta? O verdadeiro nós é puro amor, pura luz, disse ele. Essa compreensão mudou sua vida. Uma vez que ele soube quem realmente era, olhou ao redor em direção aos outros seres humanos e aos outros elementos da natureza. Ficou surpreso com o que viu. Em cada ser humano, animal ou árvore, na água, na chuva, nas nuvens, na terra, ele se via. Que bonito, né? A vida misturava o tonal, que é a luz, com o nagal, que é o espaço entre as luzes, de formas diferentes para criar bilhões de manifestações da vida. Naqueles poucos instantes ele compreendeu tudo. Ficou muito excitado e seu coração se encheu de paz. Interessante isso aqui também, né? Você tem uma excitação que a gente leva para o lado da euforia, que pode ali beirar uma ansiedade, mas na verdade o coração dele se encheu de paz. Então é um pouco daquele sentido de a verdade vos libertará, né? Talvez que conhecer a realidade nos traga paz, embora gere uma euforia. Mal podia esperar para revelar ao seu povo as suas descobertas, mas não havia palavras para explicar. Isso aqui é super importante. Tava conversando um dia desses com amigos, e aí eu não lembro exatamente qual foi a palavra, mas a gente falou que fulano era mimado. E eu falei, não, fulano não é mimado, ele é teimoso. E as pessoas, qual a diferença de mimado para teimoso? E aí a gente foi no chat GPT, eu queria falar de dicionário, mas no chat GPT, para ver a diferença. Então, a gente saber dar nome às coisas, de fato, nomeá-las, apontá-las, é uma habilidade que nos ajuda muito. Ter repertório faz com que a gente consiga interpretar e passar para frente informação e às vezes até fazer um processo de autoanálise e autodescoberta. Porque às vezes a gente acha que tá triste e na verdade é ansiedade. Às vezes a gente acha que tá com inveja e na verdade é comparação. Então, saber nomear faz com que a gente consiga entender melhor o que estamos sentindo e passar isso adiante. É justamente o que ele falou. Não tinha palavras para explicar, ele não tinha repertório, ele não tinha vocabulário. E são livros e literatura que vão permitir que isso aconteça. Tentou falar com os outros, mas eles não conseguiam entender. Mas perceberam que o homem havia mudado, que algo bonito se irradiava dos seus olhos e da sua voz. Repararam que ele não julgava mais as coisas e as pessoas. Ele não era mais como os outros. Então perceba, né? Não julgar as coisas e as pessoas é o que nos torna diferentes dos outros, né? E isso gera algo bonito que irradia dos olhos e da voz. Bacana.
Embora entendesse os outros muito bem, ninguém conseguia entendê-lo. Acreditavam que ele fosse a encarnação viva de Deus. Ao ouvir isso, ele sorriu e disse: é verdade, sou Deus, mas vocês também são. Vocês também são. Somos o mesmo, vocês e eu. Somos imagens de luz, somos Deus. Mesmo assim, as pessoas não entenderam. É claro, se ele disse, né, que tudo é luz e a luz é a vida e a vida é Deus, então tudo é Deus, né? Ele mesmo falou lá no início, tudo é Deus. Havia descoberto que era um espelho para as outras pessoas, um espelho no qual podia observar a si mesmo. Todo mundo é um espelho, ele disse. Viu a si mesmo em todos, mas ninguém o viu como eles mesmos. Assim compreendeu que todos estavam sonhando, mas sem consciência, sem saber o que realmente eram. Não podiam enxergá-lo como eles mesmos, porque havia uma parede de nevoeiro entre os espelhos. Uma parede construída pela interpretação das imagens de luz, o sonho dos seres humanos. Então percebeu que logo iria esquecer tudo o que aprendera. Como queria lembrar-se de todas as visões que tivera, decidiu chamar a si mesmo de espelho enevoado, para que sempre soubesse que a matéria é um espelho e a névoa do meio é o que nos impede de saber quem somos. Ele disse: sou o espelho enevoado, estou vendo a mim mesmo em todos vocês, mas não nos reconhecemos por causa do nevoeiro entre nós. Esse nevoeiro é o sonho, com S maiúsculo, e o espelho é você, o sonhador. Alguns pontos interessantes aqui. Então a gente termina a introdução, vem uma frase de John Lennon: é fácil viver com os olhos fechados, entendendo errado tudo o que você vê. Mas ele fala, né, do medo de esquecer. Quantas vezes a gente não teve um insight, a gente não teve um sonho, a gente não viveu algo que tinha certeza absoluta que íamos lembrar, que ia ficar fixado, mas efetivamente esquecemos, né? Eu tenho uma memória, eu quero trabalhar isso, mas eu tenho uma memória que eu não posso confiar muito. Então isso aqui é interessante. Se você tiver uma descoberta, se você fizer uma descoberta, se você tiver um insight, se você tiver um sonho, escrever, né, anotar, registrar para que você se lembre e você possa retornar naquilo. Bacana. Terminamos a introdução.